Hitchcock, por exemplo, começou muito cedo em Londres, né? E pôde fazer assim, ao longo da vida dele, ele fez, nem sei, podemos ter que olhar na internet, mas assim, um monte de filme, né? Então, assim, essa prática, ela faz uma diferença enorme. Né? Por exemplo, o Hitchcock quase, digamos assim, dizem as lendas, né? Acabou com a carreira dele logo no início, quando ele fez um filme onde uma criança morria numa explosão dentro de um ônibus num atentado. E o público odiou aquilo, né? De ver uma criança morrer num filme. Então, assim, esse exercício que foi feito ao longo de 120 anos de cinema é algo que quem tá começando hoje em dia precisa saber, para não repetir as mesmas coisas ou para entender aquilo que está sendo feito e fazer de uma outra forma. E o Brasil tem esse problema, né? Porque a gente nunca pode esquecer que um filme, Ricardo, é uma coisa muito cara. Então a gente pode, para a gente entender muito como um filme funciona, a gente pode fazer uma relação do filme com arquitetura, né? Se você quiser fazer um prédio, não basta você fazer o prédio, né? Você tem que ter o dinheiro para fazer o prédio, você tem que ter o conhecimento para fazer o prédio, e você tem a pessoa que vai morar no prédio, né? Você não faz apartamento do jeito que você quer, você faz uma bola com um buraco no meio, porque depois para a pessoa morar lá vai ser difícil, pode ficar fantástico, né? Mas assim, tem essa relação e o cinema tem isso. Você, quando pensa em um projeto, você tem que pensar que você está pensando, está fazendo um projeto para um determinado público, né? Então, se você vai fazer um cinema de poesia ou se você vai fazer um cinema narrativo, é uma decisão que tem que ser muito bem elaborada. Hoje em dia, você consegue fazer essas duas coisas e se entremeando, né? Foi um pouco que eu fiz no Antes que eu me esqueça. Ao mesmo tempo que eu tenho uma linguagem clássica narrativa, dentro tem algumas imagens poéticas, como a imagem do cartaz, por exemplo, né? Que as pessoas sempre comentam, falam, bom, o cartaz é lindo, que é uma cena do filme que são eles boiando e tal. Sim. Você tem espaço hoje em dia para fazer essas coisas. Mas esses diretores em especial, eles têm um domínio, né? E esse domínio realmente ele vem com a prática. Então, por exemplo, depois que eu fiz o Antes que eu me esqueça, hoje em dia eu olho o filme, eu já vejo várias outras possibilidades de fazer em cada coisa. Mas no Brasil é sempre assim, você está limitado pelo dinheiro, você está limitado pela experiência pouca naquilo que você tem. Exatamente por isso que eu escolhi no início da minha vida profissional fazer um pouco de tudo. Porque, por exemplo, na finalização, né, eu finalizei por volta de 40 filmes de longa-metragem. Então, assim, foi uma experiência incrível, porque ali eu vi aquilo que dava errado e aquilo que dava certo, aquilo que tinha como corrigir, aquilo que não tinha como corrigir, né? Então, assim, foi uma experiência fantástica. Então, que só foi possível, sim, graças, né, à minha muita experiência de 40 filmes como finalizador, que foi basicamente uma das formas principais que eu vivi economicamente até eu conseguir fazer o meu primeiro filme.